Floresta autodescoberta que revolucionou o papel da mulher na sociedade. Continuação, obras da maturidade. Floresta foi uma criatura, foi escritora única e sempre escreveu livros de grande valor intelectual e cultural. Suas obras se formavam e denunciavam a injustiça sofrida pelas mulheres, indígenas, negros e todos que eram vítimas de preconceito. Ela era uma incansável guerreira e, mesmo na sua maturidade, não deixou de passar para o papel suas ideias, suas lutas e experiências, sendo escrevendo os livros que ajudam a levar os leitores a uma reflexão do tema do livro que escreveu e muito conhecimento que edificam e passam valores para quem lê. Em 1855, ela escreveu as páginas de Uma Vida Obscura, texto que inicialmente foi escrito em forma de boletim na seção de variedade no Jornal do Brasil do Estado, no Rio de Janeiro. O texto é composto de 16 capítulos. Neste livro, em seu primeiro capítulo, Nízia Floresta convida o leitor para ajoelhar-se sobre o túmulo e ouvir sua história. Nesse livro, a autora denuncia os países que se tornaram independentes e mantiveram o regime escravocrata. Ela segue contando a história de Domingos, negro que havia nascido livre em Congo, na África, e foi trazido para ser escravo no Brasil, na província de Minas Gerais. Apesar de maltratado, Domingos se manteve fiel ao seu desapiedado senhor, que se dispôs a defendê-lo contra os inimigos que invadiram a fazenda e ameaçavam matá-lo. Todavia, ao ver uma faca ensanguentada nas mãos do senhor, o escravo percebeu que ele era um assassino. Esse homem mau, temendo ser castigado, ofereceu-lhe a liberdade pela morte do inimigo. O escravo inicialmente não aceitou, revelando assim a superioridade de sua virtude diante da pequenez de seu senhor. Nízia Floresta, em seu livro, mostra como, apesar dessa diversidade da vida, Domingos ainda preserva seus valores morais, mas apesar dele negar, a princípio acaba cedendo e confessando o crime do seu senhor. Este lhe é ingrato, não dando a liberdade, e vende o fiel escravo para o senhor no Rio de Janeiro, onde vai cuidar dos filhos do seu novo dono, que viaja para a Europa e o vende a uma pessoa caridosa. Mas Domingos se apaixona por uma escrava chamada Maria, que sofria muito nas mãos de sua senhora. Mas, para a tristeza de Domingos, por causa da guerra civil, Maria foi levada embora, sem ele saber para onde fora levada. Um ano depois, o dono de Domingos vai para o Rio de Janeiro. Ele sabia a vida do seu dono. Maria foi acometida por tuberculose e, apesar dos esforços de Domingos, eles nunca conseguiram ficar juntos, e Maria vem a falecer. 8 anos depois, Domingos tem um filho com outra escrava, mas o menino tinha saúde frágil e sua mãe foi vendida. Apesar de seus esforços, ele perdeu seu filho e passou a viver apenas à espera da morte. Domingos faleceu sempre comparado a um exemplo de pai Tomás brasileiro. Ele jamais abandonou a sua fé cristã. Em 1859, ela escreveu uma coletânea de textos, As Cintilações de obra brasileira, composta pelos seguintes textos: Abismo debaixo das flores da civilização, A Mulher, Viagem Magnética e Um Passeio pelo Jardim de Luxemburgo. Em seu livro Debaixo das Flores da Civilização, Nízia Floresta defende sua posição moralista, buscando conscientizar os jovens acerca dos perigos da prostituição, e faz o seguinte retrato sobre a obra de Nízia Floresta. Em Abismo das Flores da Civilização, 1857, Nízia Floresta conta como passeava às margens do Sena, com saudades do Brasil e da mãe, mas seus pensamentos foram interrompidos por encontro um grupo de prostitutas, as quais, usando cabanas rústicas e música, atraíam homens para fazer sexo. Com isso, elas transformaram o recanto do parque numa autêntica feira do prazer. Podemos ver neste livro a preocupação da feminista do uso que a mulher faz do seu corpo. Ela se coloca contra a prostituição e a venda do corpo da mulher como objeto de prazer.